Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a que hora que você está vendo esse vídeo. É, Depois de um longo e doloroso período de ausência, estou aqui de novo para a alegria da população brasileira que me assiste, né? Os milhares e milhares de ouvintes que eu tenho nesse canal. Mas as aulas começaram, a gente está trabalhando com estudantes do ensino médio e é lógico que o assunto do momento é a Ucrânia, né? E eu tenho aqui, é, na verdade, é um conteúdo que a gente trabalha o tempo todo, né? Tem uma parte da disciplina de geografia que é sobre geopolítica e a gente fala muito de conflitos externos. E dentre os principais conflitos externos do momento, a gente tem a questão da Ucrânia, que já vem aí desde 2014, pelo menos, né? Chama a atenção de quem gosta desse tipo de assunto. Né? No caso dos meus alunos, é uma questão até de obrigação, né? de entender o que está acontecendo. E, enfim, o que eu tenho feito com eles é apenas esclarecer uma coisa meio óbvia. Né? Há uma questão ali étnica, tem um monte de russo dentro da Ucrânia. O povo russo não necessariamente apoia a guerra. Né? O sonho do Putin é criar uma grande pátria russa, que, segundo ele, na visão do Vladimir Putin, Bielorrússia, que hoje é chamada de Belarus. Né? Ucrânia e Rússia são descendentes originários do mesmo grupo étnico, mesmo povo. Então, para ele, tem que ser um país só. Esse é o sonho do Putin. Além de uma questão ligada à questão militar. Né? Antigamente havia ali, entre a Rússia e a Europa do Ocidente, tipo entre a Rússia e a Alemanha, por exemplo, havia países ali no meio que serviam de cordão sanitário, de proteção contra algum tipo de invasão. No sentido de que se alguém fosse invadir a Rússia, teria que passar por esses países antes, uma espécie de tampão, ou como Winston Churchill chamou, né, cortina de ferro, um negócio que protegia a Rússia de agressões externas. E isso acabou com o fim da União Soviética em 91. Né? Os países que eram socialistas, tipo Polônia, a antiga Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, esse povo todo entrou na OTAN, a organização militar dos capitalistas do Atlântico Norte, como é chamada, né? Mas é dos capitalistas contra os socialistas. A OTAN que sempre foi comandada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, ali, mais ou menos pela França. Né? Com o fim do socialismo na Europa do leste, esses países entraram na OTAN. E isso significa que eles são agora protegidos por uma organização militar superpoderosa, uma máquina de guerra de respeito. E o Putin nunca quis isso para ele. Só que a Rússia, nos anos 90, que era até o Boris Yeltsin o presidente, né? E mesmo depois que o Putin vira governante, que já são 20 e poucos anos aí que ele é presidente da Rússia, não havia estrutura, ele não tinha forças para impedir que esses países entrassem na OTAN. E não só países socialistas do leste europeu, mas até mesmo repúblicas que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entraram na OTAN. É o caso de Letônia, Estônia e Lituânia. Né? Esses países entraram na OTAN. E a Ucrânia e a Bielorrússia ficaram ali. A Bielorrússia sempre muito ligada à Rússia, continua, né? O ditador hoje é Belarus que chama, é amigo do Putin. Então o Putin está usando o território de Belarus para invadir a Ucrânia. Então ali não tem problema pro Putin. Mas a Ucrânia pro Putin sempre foi um problema gigantesco. Ele, digamos, sempre tentou manter a Ucrânia sob sua área de influência. Ele chegou a invadir um pedaço que era da Ucrânia, que era a Crimeia, e a Crimeia, 100 anos atrás, era russa. Aí, durante a União Soviética, passou para o controle da Ucrânia. Acaba a União Soviética, por algum motivo a Crimeia fica com a Ucrânia. A Crimeia tudo bem, tanto é que ninguém ligou muito quando ele pegou a Crimeia de volta. Porque a Crimeia de fato era russa. É cheio de russo, etnia russa, história russa, ok. Agora, o restante que ele quer agora, ele quer duas partes a oeste a leste da Ucrânia, que é Luhansk e Donetsk. Ele quer que esses territórios sejam considerados países independentes. Né? Lógico, vai dominar esses países, mas é países independentes. Esse é o ponto. E ele quer que a Ucrânia não entre na OTAN e nem na União Europeia. A União Europeia não é militar, né? É econômica, é social, né? Um bloco de integração
econômico e social. Ele não quer que a Ucrânia não entre nem nisso, nem na União Europeia, nem na zona do euro. E não quer que ela entre de forma alguma na OTAN, que seria ali uma organização militar que faria, no caso, fronteira com a Rússia. Já tem a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que são da OTAN e fazem fronteira com a Rússia. Mas isso é de outra época, quando a Rússia estava fraca. A Rússia hoje está muito mais forte, pelo menos militarmente, muito mais forte do que há 20 anos atrás. Ele quer impedir isso aí. Né? Ou seja, para ele, os ucranianos têm que ser um povo diminuído, subordinado, pequeno, controlado. Esse é o plano do Vladimir Putin para a Rússia. Diferente do que muita gente pode pensar, é petróleo, é minério, é solos férteis. Isso é relevante, mas não é por isso que ele invadiu. Ele invadiu pela questão geopolítica mesmo. Né? A OTAN cometeu erros. Não é que cometeu erros, mas a OTAN, na verdade, quando ela avança para a Europa do Leste e vai pegando os países, né, que eram antigos inimigos e transforma eles em aliados, na verdade ela vai criando um cisma com a Rússia. Ela pega a Polônia, pega a Hungria, pega a Romênia, ou seja, pega antigos aliados russos e transforma em inimigos da Rússia, aliados da OTAN. Era evidente que mais cedo ou mais tarde a Rússia ia reagir. Quando ela reuniu forças para reagir, ela reagiu, e é esse rolo aí que você está vendo agora. Né? Então a OTAN também não facilitou a vida dos russos. É uma briga de cachorro grande, e o que eu sempre digo para os meus alunos, e alguns deles eu sei que assistem esses vídeos, alguns não, vários deles eu sei que assistem esses vídeos, não, eu sempre digo uma coisa: não existem santos. Países não são bons ou ruins, legais ou chatos, nada de países não tem nem amigos, países têm só interesses e cada um cuida do seu próprio interesse, seja militar, seja econômico, enfim, né? O que for, mas o país cuida do próprio interesse. Né? Então, os ucranianos também não são santos. Aquele de presidente lá, Zelensky, que foi eleito como. Ele era um comediante, tá? Ganhou fama, né? Um cara fora da política, um outsider, né? Um cara que ganhou a eleição muito parecido com o que o Bolsonaro fez aqui, dizendo que era fora do establishment político, né? Um cara de fora, que nunca participou das grandes questões políticas brasileiras. Vamos ganhar a eleição porque ele vai dar um jeito no Brasil. Já ficou evidente que não funciona. Que o ideal é que você tenha de verdade um político preparado no governo. Isso sim funciona. Né? Esses malucos aí sem planejamento nenhum, sem nenhuma ideia clara do que fazer, é evidente que não, nunca funcionou. Eu só não sei como é que o nosso povo acreditou nisso em 2018. Espero que isso não aconteça mais. Mas isso é outro assunto. Esse Zelensky foi eleito assim também, um cara fora da política, um cara que viria para, né, mudar o perfil da política ucraniana, e o que se via até então, até mês passado, ele era um zero à esquerda. Né? Não era um governo super popular, a população não adorava, nada disso. Ele agora está se aproveitando do momento de comoção mundial, o mundo inteiro, né, está a favor da Ucrânia, a imprensa mundial divulga só questões favoráveis à Ucrânia e contrárias aos russos, mas esse Zelensky ele tinha problemas, tinha e tem. Né? Ele é contra minorias, ele é um cara meio reacionário, um cara que quer, enfim, né? Não é exatamente flor que se cheire, não, esse sujeito. Né? Mas de qualquer forma virou o herói mundial. Não é. Não se enganem quanto a isso. A Ucrânia é a vítima dessa invasão? É isso. Ela foi atacada, né, sem que ela provocasse muita coisa em relação à Rússia. O Putin está errado, e é por isso que o Putin, como alguns analistas estão dizendo, já perdeu essa guerra. Mesmo que ele fique na Ucrânia, ganhe o território, a economia russa está sofrendo muito. A Rússia foi tirada os bancos russos estão sendo tirados dos meios de pagamentos globais, né? O SWIFT lá e os próprios cartões de crédito, as grandes bandeiras estão abandonando a Rússia. Ela vai ter problemas para vender seus produtos, enfim, isso vai afetar a economia mundial, vai quebrar as pernas da Rússia, sim, mas vai afetar o mundo todo. O Brasil vai ser afetado por isso, tenha certeza. O petróleo já está subindo, o Brasil é um dos países que importa combustíveis, né? Então vai pagar mais caro pela gasolina, a gente vai sentir isso no bolso. Tem a questão dos fertilizantes ali, mas isso aí acho que o Brasil dá jeito, né? Há outros países do mundo que também vendem essas coisas, né? A gente não é dependente da Rússia. Mas que preços de produtos vão subir? Vão. Trigo. Ucrânia e Rússia são os maiores produtores mundiais. O preço do trigo vai subir. E trigo é comida.
Trigo é pão francês, trigo é macarrão, né? Entre outras coisas. Então vai subir. A alimentação vai ficar mais cara, a gasolina vai ficar mais cara. Então, para o mundo, essas sanções econômicas que estão sendo feitas para derrubar o poder russo vai afetar, na verdade, a economia do mundo inteiro. É preciso dosar isso com calma, com cuidado, sem muita loucura, né? Vi antes de ontem a Alemanha falando que vai focar em energia renovável. Isso é sonho, isso aí é para o futuro, isso aí demora para você implantar, para ter confiança num sistema energético mais seguro, para mudar todo o seu padrão energético. Isso é um negócio que demora décadas, né? Assim, do nada, vou trocar para energia solar. Não há estrutura para isso, né? Vou trocar para energia eólica, também não há. Se desse para estocar vento, né, como diria Dilma, mas não dá para estocar o vento. Então, assim, são energias que são, de fato, limpas, muito mais limpas, mas, porém, todavia, contudo, elas não são, às vezes, confiáveis no seu fornecimento no médio e longo prazo. Você não pode botar a economia de um país dependente delas. Então, países como Rússia, que tem muito petróleo, muito gás natural, muito minério, esses países ainda vão ter um grande período aí de força política, porque afinal de contas eles abastecem o mundo com seus produtos, as chamadas commodities. O Brasil também entra nessa. O Brasil é um grande exportador de gêneros ligados à natureza, extrativismo mineral, a questão do agronegócio, é tudo ligado à terra, ao clima, né? Então esse tipo de coisa ainda vai durar muito tempo para acabar. Petróleo, então, esse papo de que a era do petróleo está chegando ao fim, isso não é verdade. Então. Isso é bobagem. Não está chegando ao fim. Tem o lado bom e o lado ruim disso, mas não está chegando ao fim, não. Um dia eu posso falar melhor dessa questão. Mas voltando à Rússia e à Ucrânia, é óbvio que a Ucrânia vai resistir, porque ela não tem saída. Né? Vai fazer o quê? A Rússia invadiu, você vai fazer o quê? Desistir? Não, você vai resistir com o que der, com o povo, com o exército, com ajuda externa, com qualquer coisa. Vai tentar salvar o que puder do seu território. A Rússia não tem como desistir agora, porque para a moral deles seria terrível, eles não iam ganhar nada com a invasão, iam só ter perdido moral, né, de fato, eles estão sendo tratados como assassinos, né, o exército está assassinando, matando pessoas. E iam perder economicamente, porque os prejuízos econômicos por causa dos bloqueios comerciais que foram impostos à Rússia são gigantescos. A população russa vai sofrer muito para pagar essa conta. Talvez o Putin até caia depois disso. Então, assim, não é simples. O Putin vai desistir. Não vai desistir. Ele vai tentar negociar. Ontem mesmo eles fizeram uma proposta absurda para a Ucrânia, mas fizeram uma proposta para parar o conflito. A proposta envolvia simplesmente, né, colocar a Ucrânia de joelhos e pegar 2 pedaços do território. Não pode entrar na União Europeia, não pode entrar na OTAN e ainda tem que ceder, dar autonomia lá para Luhansk e Donetsk. Né? Acho que é Luhansk mesmo o nome do negócio. A Ucrânia não vai aceitar isso. Essa negociação tem que continuar. Quem pode decidir esse rolo todo para acabar de uma vez com isso é a China. A China não tem interesse em guerras. A China tem interesses em comércio, em negociações. A China é muito mais focada em ganhar dinheiro do que em ganhar guerras. Né? Então, se a China meio que... Por enquanto ela vem mantendo ali uma posição de neutralidade, não tem feito muitas críticas à Rússia, mas ela já dá sinais de que está na hora de negociar esse negócio e parar com isso. Porque esse modelo de conflito já está lá no século XX, isso é coisa do passado, tem que mudar essa postura. É provável que a China resolva essa questão, basta que ela sinalize para a Rússia que ela vai deixar de apoiar. A Rússia vai sentir o cheiro de queimado e vai achar uma solução negociada. E por que tem que ser negociada? Você não está falando com um país simples. A Rússia é um país poderoso, tem um grande exército, tem um grande arsenal nuclear. E eu brinco muito com meus alunos que Dilma falava umas coisas que a gente dava risada, porque eram coisas engraçadas, mas uma das coisas que ela falava se aplica muito a várias questões. Uma delas é essa, aquela frase lá que ela disse: não acho que quem ganhar, né, ou perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É mais ou menos isso que significa um conflito nuclear. Uma guerra nuclear, onde 2 lados têm armas nucleares, não tem como você ganhar essa guerra. Vai ser um desastre atrás do outro, né? Uma mortandade de um lado e de outro.
a radiação se espalhando pelo planeta. Uma tragédia, uma guerra nuclear. Não é uma brincadeira. E se você deixa a Rússia totalmente sem saída, talvez apareça lá alguém que aperte o botão. Basta um botão de uma ogiva nuclear ser apertado, o míssil vai sair de algum lugar lá e vai atingir alguém, e aí, meu amigo, o outro lado tende a reagir, né? A responder. Então, assim, não é legal também humilhar a Rússia. A Rússia, na visão do Putin e dos russos, eles têm um certo direito sobre a Ucrânia. Eles entendem isso, é a história deles ali. Os ucranianos não concordam, têm direito também de não concordar, né? Mas também não é legal humilhar a Rússia numa situação como essa. O ideal é sempre encontrar uma solução negociada. E é por isso que, e essa talvez seja a minha maior missão enquanto professor de geografia, eu faço isso desde 98, quando comecei a dar aulas, a defesa absoluta da democracia. Porque guerras são muito mais comuns em ditaduras do que em democracias. Democracias vão à guerra, mas em geral elas vão contra um governo, um país que está sendo governado de maneira autoritária. Eu sempre brinco, né? Não há na história uma guerra entre duas democracias. A democracia tende a dialogar, a conversar, a achar o caminho do meio, que aliás é o sentido desse canal aqui, né? O Centralidade. Essa é a ideia. A minha ideia é que é possível você agregar questões da esquerda, da direita, do conservador e do liberal, do capitalismo e do socialismo. Você consegue juntar tudo isso e criar um mundo melhor, sem excluir as pessoas, né? Sem ir para o extremo, esquerda ou direita. Essa é a ideia central desse canal chamado Centralidade, né? Extrema, no caso. Extrema é só uma brincadeirinha. É centralidade o que interessa aqui. Então é preciso achar um caminho do meio entre Rússia e Ucrânia, entre Rússia e o mundo. Encurralar a Rússia pode significar que eles se sintam tentados a usar a principal arma que eles têm, que eles nunca usaram, como nenhum país usou depois da Segunda Guerra Mundial, ali quando os Estados Unidos jogaram 2 bombas nas cidades japonesas. Depois daquilo, ninguém mais fez uso de armas nucleares contra populações, contra pessoas, contra outros países, né? Não é legal deixar a Rússia sem saída, é preciso encontrar uma solução, mas para isso é preciso reconhecer que existe um povo russo, existe um governante russo, existe uma nação, né, que tem seus interesses e que tem lá seus motivos. Você pode discordar do Putin e dos motivos que ele tem para invadir a Ucrânia, mas é preciso considerar, né, as coisas que eles dizem. A OTAN também precisa pisar um pouco no freio e pensar: será que vale a pena eu ir agregando países e criando inimizades com a Rússia? Né? Tem que pensar nisso. Mas, de novo, o que está em jogo nesse rolo todo é a democracia. Nem a Rússia é uma democracia, nem a Ucrânia é uma democracia. Né? Belarus ali do lado não é uma democracia. Tem muitos países do mundo que parecem que são, mas não só porque tem eleição acha não é. Não, democracia é bem mais do que só ter eleições. As leis de um país democrático têm que contemplar todas as pessoas, todos, inclusive as minorias. Eu sempre digo aos meus alunos: o que caracteriza a democracia é a possibilidade de você dizer não. Porque dizer sim, em qualquer ditadura você diz sim senhor, vou cumprir suas ordens, senhor ditador. Agora, não, não quero, não gosto, não vou, não concordo. Isso é coisa de democracia. Então a democracia é sim o regime da divergência, do confronto. Se você não gosta de confronto na política, você tem um coraçãozinho autoritário, meu amigo. É da natureza da democracia o confronto, a divergência, o debate, a discussão, o embate de ideias. Né? É por isso, por exemplo, que eu nunca briguei com um bolsonarista em 2018. Tem casos históricos de brigas entre petistas e bolsonaristas, né? Não é o meu caso. Porque eu entendo que o bolsonarista e o Bolsonaro e os que gostam dele têm o direito de existir e de dizer as coisas que dizem. Lógico, tem coisa que é ilegal, mas aí você vai na lei e processa o cara se você achar que deve. Mas eu entendo que todas as pessoas têm o direito de dizer o que querem dizer, o que quiserem dizer, expressar seus pensamentos, por mais errados que eles estejam. Né? Eu sempre preferi vencer os adversários políticos, adversários, nunca inimigos, os adversários políticos no debate de ideias, e não na imposição da minha vontade. Debater, conversar sobre.
conceder um ponto para o outro. Às vezes você tem que concordar com a pessoa, às vezes tem coisa que ela está dizendo que faz sentido, que está certo. Não necessariamente tudo que o bolsonarismo propõe é errado. Assim como não necessariamente tudo que o petismo propõe, que os lulistas propõem, é errado. Tem coisas certas e erradas em todos os lugares. É preciso encontrar um caminho do meio, né? Essa é a ideia. Pelo menos essa é a minha ideia. Eu faço isso há muito tempo. A democracia é isso. A democracia não é de esquerda ou de direita. Ela não é conservadora ou liberal, progressista. Não, não. Ela é uma construção, né, que é feita em conjunto por todo mundo. Então ela vai expressar ideais conservadores, ideais liberais, ideais capitalistas, ideais socialistas, ideais da sociedade em que ela está ali, né, agregada. Isso é democracia. Né? Tem espaço para todo mundo. Mas não quer dizer que você vai mandar em todo mundo. Você vai ter que conviver com todo mundo. Esse é o desafio, na verdade, do século. Já era o desafio do século XX. E é o desafio central do século XXI. A garantia das democracias que existem e a criação de novas democracias onde elas não existem. A vida é muito melhor nas democracias. Para todo mundo, para homens, mulheres, para minorias, para maiorias, para crentes e ateus, para todo mundo. Não quer dizer que a democracia seja perfeita, mas ela é uma construção mais, digamos, interessante do que as ditaduras. Ditaduras são sempre nefastas, quando não assassinas. O coraçãozinho do Putin é autoritário, então ele resolve invadir um país só porque ele quer controlar os destinos daquele país. Não dá para ser assim. Tem que ser a democracia. Valeu! Vamos lá, até mais, até outro dia.